Olá pessoal, estamos de volta aqui para resolver mais uma questão sobre as aplicações das leis de Newton, tá? Meu nome é Sérgio, sou professor de Física da Central do Enem. Então vamos lá. Nessa questão em particular, é uma questão que caiu no IFCE, e ele diz o seguinte: considere as afirmativas sobre a luz da segunda lei de Newton. Então, olha só as leis de Newton caindo, né, como questão teórica. Então, olha só o que ele diz aqui. Na primeira afirmativa, ele fala: quando a aceleração de um corpo é nula, quando a aceleração de um corpo é nula, a força resultante sobre ele também é nula. Olha só. Só fazer aqui uma observação, tá? Quando você tem, nesse caso, quando a aceleração é nula, quando é que a aceleração pode também ser nula? Quando um corpo, tá? Ele realiza um MRU, tá? Porque nesse caso, movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, é uma situação que pode ocorrer, né? E aí, se a velocidade é constante, a aceleração é nula, a gente tem que lembrar o seguinte: força resultante é massa vezes a aceleração. Se a aceleração ela é nula, se isso daqui é zero, então isso implica que a força resultante também seja nula, tá? Então, está correta essa afirmativa aqui. Afirmativa 1 já é verdadeira. Vamos para a afirmativa 2. Para corpos, deixa eu colocar aqui, para corpos em movimentos circulares, para corpos em movimento circular uniforme, não se aplica a segunda lei de Newton completamente errada, certo? Se você tiver, se você tiver aqui uma pista, por exemplo, tá? Onde tem um automóvel e ele vai com uma certa velocidade e aí você tem uma curvatura, então movimento circular uniforme. Então, existe sim forças agindo sobre esse corpo, e essa força resultante, que é a aplicação da segunda lei de Newton, nós chamamos ela de força centrípeta, que é dado por mv² dividido pelo raio, tá certo? Então, a segunda lei de Newton também se aplica a movimentos circulares uniformes. Como ele diz aqui, não se aplica, então se torna errado essa afirmativa 2, tá? Se ele tivesse colocado assim, para corpos em movimentos circulares, circular uniforme, se aplica a segunda lei de Newton, então seria verdadeira. Mas ele colocou, não se aplica, opa, tá errado, porque se aplica sim, tá bom? Na terceira afirmativa, ele já fala o seguinte: se uma caixa puxada por uma força horizontal de 5 newtons se deslocar sobre uma mesa com velocidade constante, a força de atrito sobre a caixa também terá intensidade de 5 newtons. Então, vamos analisar, né? Então, eu vou só apagar aqui para ganhar aqui um espaço para a gente demonstrar. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho aqui uma caixa. E essa caixa está sobre um piso. Tá? E aí ele diz assim. Essa caixa ela é puxada por uma força no valor de 5 newtons. Com uma certa velocidade. Que ele diz que essa velocidade ela é constante, tá certo? E aí você vai ter, no sentido contrário aqui, a força de atrito, tá? Nós teremos aí o FAT. Não me pareceu muito bem aqui. Pronto. Nós teremos o FAT. Se a tendência do movimento
tendência do movimento está para a direita, então a força de atrito está para a esquerda, tá? Você já estudou isso daí sobre força de atrito. Bom, então, crianças, olha só. Força resultante, aplicando a segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante que age sobre esse corpo? É a força F e o Fat. Então, fica F menos Fat, que é igual... Opa, mas ele me deu uma informação aqui. Ele me disse que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, a minha aceleração é nula. Então, aqui ó, vai dar 0 vezes massa, vai dar 0. Então, fica F menos Fat é igual a 0. Ok? Isso daqui implica, então, que a força ela é igual ao Fat. Logo, o Fat será igual a 5 newtons também, ok? Opa, professor, então é verdadeira essa afirmativa aqui? Sim, é verdadeira essa afirmativa. Logo, o item correto nessa questão aqui é o 1 e o 3, que é a alternativa D, tá? Então, aí, 1 e 3 sendo a alternativa correta. Então, você viu aí que a segunda lei de Newton, ela não tem dificuldade, basta você saber aí que velocidade constante, aceleração é nula, se a aceleração é nula, força resultante é igual a zero, tá? Então, tranquilo isso daí. Então, crianças, a gente termina por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!